Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para analisar o empate do Grêmio na noite desta quarta-feira no Castelão, em Fortaleza, por 1-1 contra o Ceará na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Antes de começar a análise deste jogo, eu já vou te pedir para deixar o seu like aí no vídeo, que é importante para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral, para que eu possa seguir crescendo por aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, o Grêmio que ao meu ver deixou 2 pontos lá no Castelão, e aí já vai a minha primeira crítica ao técnico Renato Portaluppi ao poupar 8 titulares. Eu sinceramente não vou entender isso aí num mês que só tem Campeonato Brasileiro. Eu entendo poupar 3, 4 jogadores, mas 8 de uma vez só não tem como defender. Depois desses 2 pontos contra o Ceará, vai fazer falta lá no final do campeonato, quando o Grêmio estiver brigando por um título, uma Libertadores, e aí vai ficar chorando. Ah, a gente deixou 2 pontos contra o Ceará. Claro, poupou 8 titulares. Eu achei exagerado. E aí vai uma crítica ao Renato, desde que ele chegou no Grêmio, ele poupa titulares em demasia nos campeonatos brasileiros. Em determinado momento até é de entender quando tem uma competição paralela, um jogo mais importante. Mas contra o Ceará não tinha necessidade de poupar 8 titulares. E foi assim que o Grêmio arrancou um empate contra o Ceará lá no Castelão. Um jogo onde o Grêmio foi melhor no segundo tempo, o primeiro tempo onde o Grêmio teve mais posse de bola, mas foi mais equilibrado, porque o Ceará também conseguiu ser bastante perigoso. Os 2 goleiros no primeiro tempo foram muito bem, tanto o Fernando Praz como o Paulo Vitor. O Isaac fez uma partida muito boa, o Isaac vem aproveitando as oportunidades, hoje como um camisa 9, um falso 9, tendo a mobilidade para sair da área, para se apresentar para jogadas, para tabelar com o PP, para aparecer na tabela com o Alisson. Ele teve 2 oportunidades, 2 grandes defesas do goleiro, do gremista formado, o Fernando Praz, goleiro gremista formado em casa. O Fernando Praz fez 2 grandes defesas. Do outro lado, um Ceará que mais recuado, explorando muitas jogadas pelos lados, tanto com o Leandro Carvalho pelo lado esquerdo, como com o Matheus Gonçalves pelo lado direito. E aí o centroavante Kleber, uma figura bastante interessante para a gente ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro. Teve as principais chances do Ceará no primeiro tempo. Numa das jogadas ele participou e colocou o Leandro Carvalho na cara do Paulo Vitor, uma grande defesa do goleiro do Grêmio. Na outra ele finalizou numa jogada às costas do Orejuela. Aliás, o Orejuela que teve problemas nas suas costas, principalmente no primeiro tempo, tanto o lateral esquerdo, o Alisson, como o ponta esquerda, o Leandro Carvalho, trazendo sérias dificuldades, e numa delas o Kleber finalizou por uma boa defesa do Paulo Vitor, uma ótima defesa, melhor dizendo. Kleber é uma figura muito importante porque o Ceará rifava muito a bola, e ele alto, tinha também velocidade, conseguia brigar com o zagueiro do Grêmio para ficar com essa bola no ataque. Então foi um jogo bastante movimentado no primeiro tempo, onde o Ceará chegou no seu gol numa cobrança de falta. O Kleber, o centroavante, ganhou do Rodrigues e acabou encobrindo o Paulo Vitor, terminando o primeiro tempo em 1-0. O Grêmio teve oportunidade depois ainda com o Alisson e o Tassiano para 2 ótimas defesas do Fernando Praz. Como eu disse, os 2 goleiros se destacando muito no primeiro tempo. E no segundo tempo o Grêmio foi superior, porque o Grêmio conseguiu ser mais agressivo, conseguiu controlar esses contra-ataques do Ceará, pouco assustou até o gol de empate na metade, aos 27 mais ou menos do Tassiano, o gol de empate. Até ali o Grêmio conseguiu controlar esses contra-ataques do Ceará e chegou ao gol numa jogada pelo lado direito do Orejuela com o PP, ele cruzando, e o Tassiano, como uma das suas características, jogando como meia, mas pisando muito na área, um jogador que aparece muito para conclusão, finalizou sem chances para o Fernando Praz. O Grêmio, de forma justa, o Grêmio conseguiu chegar ao empate. O Grêmio voltou a ter algumas dificuldades nas suas 2 laterais, e aí principalmente no segundo tempo às costas do Cortez, quando o Jacaré, jogador do Ceará, acabou entrando, e aí deu um calor ali no Cortez, teve algumas jogadas interessantes. O Paulo Vitor teve uma intervenção muito importante, foi arrojado num lance, senão o Matheus Gonçalves chegaria ali
para fazer o gol do 2-1 do Ceará. E no final do jogo o Renato se apequenou. O Renato acabou tirando o próprio Tassiano, colocou o zagueiro Juan e aí apenas fez o tempo andar para poder sair lá de Fortaleza, lá do Ceará, com empate por 1-1. O Thiago Neves entrou muito mal, o Thiago Neves muito abaixo no jogo. Para mim, como eu já dei o destaque, para mim um dos melhores do Grêmio aí foi o Isaac, ao lado do Paulo Vitor, que fez uma grande partida. E do Ceará, a figura que mais me chamou a atenção foi o centroavante Kleber. Empate do Grêmio por 1-1. Como eu falei, o Grêmio deixa 2 pontos lá contra o Ceará. Tivesse colocado o time titular, ou não digo todos os 8 titulares que foram poupados, mas tivesse colocado 3, 4 titulares ali, o Grêmio muito provavelmente sairia com 2 pontos a mais, com a vitória, e lá no final do campeonato esses 2 pontos vão fazer falta com certeza. Fica a minha crítica aí. O Renato poupando muito nesse jogo, para mim não me convence, vai fazer falta lá no final. Essa é a minha análise. Empate por 1-1 do Ceará com o Grêmio que volta a campo no final de semana, recebe o Corinthians na Arena. Tá bom, galera? Grande abraço!